Fosse o tempo que era moleque, já era, estava dentro do bolso. E bora comigo. Amém. 2 Samuel, capítulo 9, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se tornar como uma criança, né? Para herdar o reino dos céus, né? Criança é desse jeito, inocente, sem malícia, sem interesse, sem nada. Amém, Jesus. Capítulo 9, verso 1 diz assim: E disse Davi: há ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele respondeu: eis-me aqui, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para que coma. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam à casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, ó Pai, através da tua palavra, para que nós possamos a cada dia continuarmos naquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, no projeto que o Senhor planejou para cada um. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, ó Pai, que tem chegado neste lugar. A cada um que abençoa a tua obra hoje, Pai, abençoa. Aquele que não pôde nessa noite, abençoa da mesma forma. Senhor, nós oramos nessa noite, te louvando e te agradecendo e pedindo, clamando ao Senhor pelos enfermos, por cada nome que foi colocado aqui hoje, cada nome também que talvez nós esquecemos de expressar aqui na frente, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então visita cada um nessa noite, Pai, com a tua mão poderosa, e abençoa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lodebar, o significado de Lodebar é lugar do esquecimento.
lugar do esquecimento, ou esquecido, da forma que você achar melhor. Então aqui, quando Davi, ele se torna rei, ele assume o trono, passado um tempo, depois da morte de Saul, da morte de Jonatas, e ele já sabendo que, achando que não tinha mais ninguém, ele pergunta para um dos servidores: existe alguém ainda lá da família de Saul? Tem alguém vivo ainda para que eu possa abençoar, para que eu possa ajudar, para que eu possa trazer para perto de mim? Talvez Davi nunca imaginaria que teria um neto de Saul, mas paralítico dos dois pés. Ele era coxo dos dois pés, ele era manco dos dois pés. Ele não tinha, talvez ali, como o rei sempre procurava, pessoas fortes para poder lutar na guerra, para poder guerrear, mas ele manda trazer Mefibosete para a casa dele. E ele fala assim: olha, eu vou, as terras que era do avô dele, do pai, eu vou dar tudo para ele, mas ele não vai comer lá, ele vai comer aqui comigo, ele vai comer junto com os meus filhos, ele vai comer na minha mesa como se fosse um dos meus filhos. Davi tinha todos os motivos para não lembrar nem do nome de Saul, porque se você começar a olhar o texto, os textos anteriores, você vai ver que Saul tenta matar Davi por mais de 3 vezes, várias vezes Saul tenta matar Davi, por ciúmes, porque Deus tinha escolhido Davi lá no capítulo 16 de 1 Samuel, quando ele fala para o servo dele: vai na casa de Jessé, e lá ele provide um rei. Eu escolhi um rei, meu Deus. E passa ali 7 filhos de Jessé na frente de Samuel, e Samuel fala assim: então, acabaram os seus filhos? Eu disse: não acabou não, mas tem um lá no meio do pasto, lá cuidando de ovelhas, está lá esquecido lá, perdido lá. Jessé tinha esquecido Davi lá no meio do pasto, mas Deus não. E Deus colocou no coração de Samuel, falou assim: fala para ele buscar Davi, porque enquanto Davi não chegar, ninguém senta na mesa. Olha a diferença. Ele proibiu as pessoas sentarem na mesa se Davi não chegasse, e Davi faz o contrário. Davi manda trazer Mefibosete para sentar na mesa dele como rei. Ele era o rei. Davi tinha todos os motivos do mundo para esquecer, para não lembrar de Saul, porque Saul faz de tudo para tentar matar. A primeira vez quem salva Davi é Jonatas. Capítulo 18 do 1 Samuel diz que Jonatas olha para Davi, e Jonatas ama Davi como se fosse a própria alma dele. E Jonatas descobre que Saul estava planejando matar Davi, e ele avisa Davi: olha, meu pai, não sei porquê, mas meu pai está querendo te matar. E Davi acaba escapando. A segunda pessoa que salva Davi é a própria filha de Saul, Mical, mulher de Davi. Olha, você foge, porque se você ficar aqui hoje, amanhã de manhã você está morto. Foge. Então Davi, ele tinha todos os motivos para não lembrar. Nós temos muitos motivos de não lembrar de pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos caluniaram, que nos machucaram, mas pelo amor que Deus coloca no nosso coração, nós lembramos, até mesmo para orar. Porque Mateus 5:44 diz assim: orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, por aqueles que diz mal e por aqueles que te caluniam. Se você orar por aqueles que você ama, que recompensa você tem? Então Deus, ele nos ensina a forma de orar por pessoas. Não era orar somente por quem a gente gosta. Davi, ele faz um ato de bondade, de caridade, de trazer o neto do pior inimigo dele para dentro da casa dele, para a mesa dele. Olha que coisa maluca. Só Deus para fazer isso, porque nenhum homem sã consciência faria isso. Eu vou trazer o neto do pior inimigo meu, ainda é manco, deixa para lá, não vai servir para fazer nada. Mas ele servia para uma coisa: oh aleluia, ele servia para fazer companhia para o rei quando o rei estava na mesa.
Ele servia para sentar ali para conversar com o rei. Ele servia para sentar ali na mesa para ouvir o que o rei tinha para falar. E ele dizia assim: o senhor está certo, rei, é assim mesmo. É assim mesmo que tem que ser feitas as coisas. Então esse Mefibosete acaba sendo ali um companheiro do rei Davi. Talvez os filhos precisavam sair para ir à guerra, para ir ver algumas coisas, ver algumas terras, mas Mefibosete estava sempre à mesa com o rei. Bata o nome do seu irmão e diz assim: você vai estar sempre na mesa do rei. Amém? Aleluias. Porque ele mandou você vir. Ele não te esqueceu. A Bíblia diz em Isaías 49:15: pode a mãe que gerou esquecer um filho, a mãe que criou esquecer um filho, mas o Senhor nunca esqueceu de você. Ele não esquece daqueles que Ele tem planejado, daqueles que Ele tem formado. Deus não vai esquecer de mim, de você, querido, em momento algum, em momento nenhum. Talvez nos piores momentos da sua vida, a sociedade esquece, o teu pastor te esquece, teu irmão te esquece, teu pai te esquece, tua mãe te esquece, mas Deus nunca esquece de você. Deus nunca esqueceu e nunca vai esquecer de você. Por isso que Ele não se esquece de fazer um bem para a família de Saul. Mesmo Saul sendo inimigo dele, ele não queria saber, ele queria fazer o bem. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem um provérbio aí fora que diz assim: faça o bem e não olhar a quem, né? A Bíblia diz assim: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então, o provérbio popular: faça o bem sem olhar a quem. Jesus fez isso. Jesus fez o bem e ele não olhou a quem, só que ele olhava um projeto lá na frente e falava assim: ó, hoje não é ninguém, mas lá na frente vai ser alguém diferente. O Tenório hoje está dando trabalho para a sociedade, para a família, até para os patrões dele, para os pastores, mas lá na frente ele vai fazer algo bom, lá na frente vai melhorar. Então Jesus, ele olhou no futuro, ele não olhou o presente, ele olhou o futuro. Jesus não olha você aqui hoje, Jesus olha você lá na frente. Jesus não olha o que você fez ontem, Jesus olha o que você vai fazer daqui uns anos lá na frente, o que Ele planejou para você fazer. Então Davi, quando ele senta no trono, Davi, a primeira coisa que ele reconhece é abençoar um dos inimigos dele. Porque não é assim quando a família, quando o pai é inimigo, o avô é inimigo, os netos também é. Davi quebrou essa maldição. Davi, ele abençoou o neto de Saul e filho de Jonatas. Só que o texto diz que Davi fez isso por amor a Jonatas, porque Jonatas tinha salvado a vida dele. Jonatas tinha falado assim: olha Davi, olha, vai embora que meu pai vai te matar, se esconde em tal lugar, e eu vou ficar aqui pesquisando, tá do lado dele, e vou prestar atenção. Se ele falar alguma coisa a teu favor, eu te aviso, mas se ele falar algo contra também, eu te aviso também. Então Jonatas foi o olho de Davi, o ouvido de Davi perto de Saul. Então Davi sabia tudo que Saul planejava para matar ele. E Davi ele foge de uma tal forma que ele vai para a caverna de Adulão, ele se esconde ali. E ali Davi começa a chegar pessoas que estavam indignadas, pessoas que estavam desgostosas, pessoas, como a palavra diz, endividadas, e começaram a se unir a Davi. E Davi forma um exército de pessoas rejeitadas. Oh, aleluia. Eu e você talvez éramos rejeitados pela sociedade, rejeitados pelas pessoas, mas formamos um grande exército de Cristo Jesus na terra. Nós formamos um exército de Jesus nessa noite aqui neste lugar, e nós estamos aqui para guerrear a favor dele, a favor do projeto que ele planejou para nós. E Davi entra nessa caverna, e Saul, cansado de perseguir Davi, ele entra nessa caverna também. E ali os homens de Davi falam assim: olha, o teu inimigo está aí, ó. Você pode agora matar ele, você pode ir à forra agora, não deixa de ser daqui vivo não. O texto diz que Davi vai lá, Saul dormindo, Davi corta um pedacinho das vestes de Saul. Ele tira um pedaço do manto de Saul, da orla de Saul, e guarda, para um dia ele mostrar para Saul. Mas o texto diz que ele responde
responde para os homens dele. Ele disse: eu não posso tocar no ungido de Deus. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite: ninguém pode tocar em você, porque Deus te ungiu. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tocar num fio de cabelo seu, porque Ele está cuidando. Ninguém pode se levantar contra você, porque Ele está cuidando, porque Ele está guardando você. Aleluias. Davi reconhecia quem ele era. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Abraão é o pai da fé, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e começarmos a entender que tem coisas que nós não queremos fazer, mas por amor a Deus nós fazemos. Talvez você não quer ir lá visitar aquela pessoa que um dia te magoou, falou mal de você, mas Deus fala assim: vai lá porque eu vou fazer milagre, vai lá porque vai acontecer um milagre naquele lugar, e Deus quer usar você naquele lugar, naquela pessoa, naquela cidade, naquela igreja. E muitas vezes você fala: eu não vou porque me fizeram isso, me fizeram aquilo. Davi não olhou assim. Eu tenho certeza que, talvez, é conjectura minha, a Bíblia não diz, mas tenho certeza que alguém do lado dele falou assim: mas o senhor vai atrás desse homem, esse menino aí, ó. Esse menino é o seguinte, ele estava lá, quando ficaram sabendo que Saul morreu, o pai dele morreu, a ama dele catou ele para fugir, saiu correndo, derrubou ele, caiu no chão e ficou manco dos dois pés. Para que o senhor quer um homem desse? Ele é neto do seu pior inimigo. Não vai atrás dele não. Ele está esquecido lá, deixa ele para lá. E Davi não pensou assim. Davi falou assim: olha, busca ele, porque ele vai sentar na minha mesa. E a palavra diz de contínuo. Contínuo é uma pessoa, uma coisa que você faz de contínuo, que você faz sempre. Não é uma coisa que você faz um dia e para. Contínuo é uma coisa continuada. A palavra contínuo quer dizer não para. Ela é contínua, ela continua. E daí Davi diz que ele comia na mesa do rei continuamente, todos os dias. As terras que os pais tinham, o avô tinha, foi colocado na mão de Mefibosete. Mas quem cuidava era Ziba e os 15 filhos que ele tinha, e os empregados que Mefibosete tinha. Mas Mefibosete não ia para aquelas terras, ele não comia daquele fruto. Por isso que o texto diz para ele: vocês vão colher os frutos, vão trazer para que meu Senhor tenha fruto, tenha o que comer, mas ele vai comer na minha mesa. Muitas das coisas nós aprendemos com a palavra de Deus. Você amar uma pessoa é você de contrário àquilo que as pessoas pensam de você. É você falar assim: alguém chegou aqui hoje para receber uma oração, mas esse alguém, ele me falou algo lá atrás que me magoou, que me feriu. Então eu vou orar por ele, dizendo assim: Senhor, eu amaldiçoo ele. Não, para Senhor, eu abençoo ele. Senhor, abençoa. Porque a tua palavra diz que a mão que abençoa não amaldiçoa. A boca que abençoa não amaldiçoa. Não importa o que fizeram, não importa o que vão fazer, eu vou continuar servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou continuar na mesa dele, eu vou continuar no projeto e no propósito dele. Você que está aqui nessa noite, você precisa entender uma coisa: Deus tem um projeto de vida diferente para você. Deus planejou algo diferente para você. Deus não planejou aquilo que o mundo planeja. O que Deus planeja, o mundo não toca, o mundo não coloca a mão, porque o que Deus planejou para você vai acontecer. Aleluia. Não importa quantos se levantam, não importa. Não importa quantos vão falar mal de você, quantos vão dizer para você alguma coisa. Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu ia para a igreja, eu escondia a Bíblia, escondia o cigarro no meio, para ninguém ver, e entrava dentro do culto. E um dia o Espírito Santo falou comigo dentro de casa, falou assim: o que você está escondendo? E aí ele me levou num texto que está em Mateus 10, verso 32, se eu não me engano. Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante dos anjos de meu Pai. Epa! Então o que Deus está dizendo? Se eu me envergonho da palavra,
Ele vai se envergonhar de mim também diante dos olhos de Deus. E daquele dia em diante eu parei. Não tive mais vergonha de ir para a igreja. Ficava pensando, será que é hora que eu entro na igreja, um colega meu vai passar, ô Tenor, onde você está indo? Pensava tudo isso. Porque não tinha entendido ainda o chamado de Deus para a minha vida. A partir do momento que eu entendi o chamado de Deus, acabou. Agora era só eu e ele. Não importava mais ninguém. Porque o importante para mim era agradar a Deus. O importante para mim era agradecer a Deus por estar vivo. Era agradecer a Deus porque Ele estava me libertando. Ele estava me tirando da bebida, do cigarro, da mentira, desse mundo aí fora errado. Mas as pessoas falavam assim, olha, ele não tem mais jeito. Ele não serve para nada. Ele não tem jeito isso daí. Isso aí é ruim. Isso aí é que nem o capeta. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem assim, isso é que nem o capeta, rapaz. Nem o capeta pode com você. Quantas vezes eu ouvi isso? E Deus lá do céu falava assim, você nem sabe o quanto Ele é importante para mim. Você nem sabe. Bata o nome do seu irmão e diz assim, você nem sabe o quanto você é importante para Deus. Aleluia. Porque você é importante para Deus. Talvez para as pessoas você não tenha muita importância, mas para Deus você é importante. Para Deus você é a pessoa mais especial que Ele olhou na terra e olhou para você. E Ele chamou o teu nome. Ele chamou o meu e falou assim, vem José. Eu fui. Aí hoje Ele pode falar assim, venha Maria. Venha Maria, eu quero você. Você é a pessoa mais importante para mim hoje. Ele pode chamar o teu nome, pode chamar o Vitor. Vitor, vem Vitor. Você é a pessoa mais importante para mim hoje. Ele chama o teu nome que está aqui, chama o nome daquela pessoa que está lá fora. Porque Deus Ele não escolhe pessoas para chamar, Ele chama. Depois é que Ele escolhe. Primeiro Ele chama, depois Ele escolhe. Porque Ele escolhe segundo o coração daquele que vai querer fazer alguma coisa. Por isso que Davi era um homem escolhido para reinar no lugar de Saul. Não foi Abinadab, não foi Samar, não foi os 7 irmãos dele mais velhos. Por que o caçula de uma família reina diante dos irmãos? Se nós olharmos o exemplo de José, também foi a mesma coisa. José era o caçula, e José também reina sobre os irmãos dele. Porque Deus Ele não escolhe o tamanho. Deus Ele não quer saber o seu tamanho, a sua idade. Deus Ele quer saber o seu coração. Deus Ele quer saber o seu interesse por Ele, o intuito que você tem para fazer a vontade dEle. Porque alguém pode olhar para você e falar assim, você não serve para nada. Isso aí é um cachaceiro, isso é um perdido, isso é um drogado, isso aí é um noiado, isso aí não serve para nada. E Jesus olha e fala assim, pois eu sou Deus que tira a droga, eu sou Deus que liberta a cachaça, eu sou Deus que liberta a mentira, eu sou Deus que liberta o cigarro do fumo, eu sou Deus que traga libertação, eu sou Deus que traga restauração. As pessoas que não conhecem o Deus que você conhece, falam assim, aquele lá não tem mais jeito. Quem já ouviu isso aqui? Eu ergo a minha mão que eu ouvi muito isso daí. Aquele lá não tem mais jeito, aquele lá nem Deus dá jeito nele. Sabe por que ele fala isso? Porque ele não conhece o Deus do impossível. Ele não conhece o Deus que faz o mar abrir para que o povo passe em seco. Ele não conhece o Deus que dá uma vara na mão de Abraão e fala assim, Abraão, joga essa vara no chão aí, perdão para Moisés. Moisés, joga essa vara no chão aí. E a vara vira uma serpente. E as pessoas começam a correr. Fala assim, Moisés, cata na cauda dele de novo. Moisés cata e vira uma vara. Fala assim, é com essa vara que você vai fazer os sinais lá no deserto, lá no Egito. É com essa vara que você vai confundir Faraó. É com essa vara que você vai mostrar o meu poder diante de Faraó. Aleluia. O meu Deus é um Deus que usa uma vara para abrir o mar. O meu Deus é um Deus que usa uma vara para fazer o mar abrir. Aleluia. Eles não conhecem o poder desse Deus. O poder de Deus que transforma o coração de um homem machucado, ferido, amargurado, num homem que tem um coração de amor, que se coloca para abençoar o filho do seu inimigo, do seu pior inimigo. O filho não neto, porque ele era filho do melhor amigo dele, mas era neto do pior inimigo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida,
não sei o que você tem vivido, mas eu quero dizer assim para você uma coisa de Deus, da parte de Deus nessa noite: maior é Deus na sua vida para te cuidar, maior é Deus na sua vida para te guardar, maior é Deus na tua vida para te colocar de pé. Ninguém toca num fio de cabelo de você, se Deus não permitir, porque Deus não vai permitir, a não ser para ser bênção, a não ser para ser testemunho, aleluias. Maior é aquele que está em você do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que cuida da sua família. Maior é aquele que quando você sai de casa fala assim: pode ir tranquila, eu cuido da sua casa, eu cuido. Deus, quando Ele coloca no coração de Davi abençoar um da casa de Saul, Ele pergunta se havia alguém ainda existe alguém. Eu pergunto para você nessa noite: existe alguém da sua família que o Senhor precisa ir lá hoje? Existe alguém das suas amizades que Deus precisa ir lá hoje? Oh, aleluia! Existe alguém que você tem colocado em oração para que ele se converta ao coração a Deus? Existe alguém que Deus está dizendo nessa noite: traga ele para sentar na minha mesa, traga ele para a minha presença, traga ele para receber das minhas mãos o milagre, aleluias. Quantas pessoas precisam de mim, de você, para se chegarem à mesa de Deus, para se chegarem à presença de Deus, para entender que a vida que ela leva lá fora, para ela está certo, mas Deus não quer só aquilo, Deus quer mais, Deus quer muito mais. Deus não quer que você ande na rua, querido, com uma pessoa que não tem um nome, que não tem uma índole com Deus. Deus quer que você ande na rua e as pessoas olhem para você e falem assim: olha, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela, ele é diferente, ela é diferente, o coração dela é puro amor, o coração dele é puro amor. Olha o que ele faz, eu não consigo fazer, mas eu quero fazer o que ele faz, porque eu tenho certeza que quando Davi toma essa decisão, as pessoas que estavam ali do lado, talvez até se questionaram, dizendo: ele é louco, ele é doido, olha o que ele está fazendo. Vai buscar um homem que está lá esquecido, a família esqueceu, todo mundo esqueceu, e ele vai buscar. E quando Mefibosete chega, aí é que é a surpresa maior. Alguém poderia olhar para assim: ah, mas ele não, ele não serve para nada, ele não serve para isso. Alguém talvez um dia já falou isso para você: você não serve para nada, tudo que você faz dá errado, tudo que você faz não presta. E o Senhor lá de cima estava dizendo assim: olha, eu abençoo tudo que ela coloca a mão, eu abençoo onde ela coloca os pés, aonde ela coloca o pé ela possui, é dela por herança, é dele por herança, aleluia. As pessoas não têm um entendimento, querido, que Deus, Ele não escolhe pessoas por tamanho, por ideologia, por estudo, por diploma, por beleza, pelos olhos azuis. Não. Deus, Ele escolhe você porque Ele olha em você, Ele vê dentro de você algo que agrada a Ele. E você está aqui hoje porque algo dentro de você agradou ao Senhor, algo tem agradado a Ele. Quando você se levanta para fazer a vontade dEle, Ele diz assim: olha aí, você está vendo o resultado agora? Você está vendo quantas coisas tem feito, quantas coisas Ele tem feito em meu nome, quantas coisas ela tem feito em meu nome, quantas coisas ela abriu a mão pelo meu nome, quantas coisas ela abriu a mão por mim, aleluia. Mas pessoas que não têm a mesma identificação que você tem de Deus, ela não vai entender, ela não vai saber. Ela vai dizer que você não é escolhido, que você não tem capacidade, que não há possibilidade nenhuma de você se levantar da forma que você acha ou que você pensa. E Deus lá do céu está dizendo assim: mas quem levanta sou eu, quem mantém de pé sou eu, quem dá saúde sou eu, quem abre porta sou eu. E eu abro porta onde não tem porta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Jesus está dizendo aqui hoje, nessa noite, que Ele está abrindo porta a teu favor, Ele está abrindo porta para você.
Creia, confia. Talvez você diga assim, está difícil as coisas, pastor. Está muito difícil. Mas Deus olha do céu e diz assim: há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Porque se Deus faz uma mulher com 90 anos ter filhos, o que Ele não pode fazer por você? Se Deus faz um homem abrir o mar simplesmente com uma vara, o que Ele não pode fazer por você? Ele pode fazer tudo. Basta você crer. Basta você entender nessa noite que Deus olhou do céu e Ele se agradou de você. Ele se agradou da sua pessoa. Ele se agradou da sinceridade do seu coração. Porque eu quero dizer uma coisa para você aqui: você conhece uma pessoa pela grandeza da bondade que ele tem no coração. Tem pessoas que você olha e você fala assim: olha, mas que pessoa que tem um coração bom. Existe uma do coração duro? Existe. Tem também. Tem os dois lados. Não tem como. Assim como existe Deus, existe o diabo. Assim como existe o céu, existe o inferno. Nós só precisamos escolher o lado que nós queremos. Nós só precisamos optar em que lado que eu vou caminhar. Com quem eu escolho caminhar? Eu escolho caminhar com o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que olha para você todos os dias, aquele que estende as mãos para você e diz assim: a minha mão não está encolhida, e sim estendida para que você possa agarrar, para que você possa segurar. Diz assim: eu te tomo hoje pela tua mão direita, eu te coloco de pé, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, não temas. Quantas pessoas hoje talvez saíram de casa pensando assim: o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou fazer? E Deus está dizendo assim: eu sou Deus que dou estratégia. Eu sou Deus que fala. Porque quando eu coloco no coração de Davi para buscar alguém da casa de Saul, porque eu sabia que Mefibosete estava lá esquecido. Deus sabia. Davi não sabia, mas Deus sabia. Só que Deus, para poder chegar até Mefibosete, Ele coloca no coração de Davi o desejo de Davi saber, a curiosidade de Davi saber se havia alguém vivo ainda daquela família. E alguém fala assim: tem sim. Tem um nome lá. O nome dele é Mefibosete. Ele é filho de Jonatas. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas talvez você tenha alguém esquecido. Talvez você ache que alguém está esquecido da sua família lá, e você talvez tenha perdido a esperança, perdido talvez a confiança, a fé, de que aquela pessoa venha. Fala assim: porque tantos anos eu tenho clamado, há tantos anos eu tenho chamado, eu tenho pregado, eu tenho falado, mas ele não quer. Eu vou deixar para lá, vou esquecer. Não, porque Deus não esquece. Deus não esquece das promessas dele. Deus é um Deus que, Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E Deus prometeu para você o céu. Deus prometeu para você salvação. Por isso que Ele diz em Atos 16, 31: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família, tu e teus filhos. Aleluia. Mesmo que talvez alguém ainda não esteja aqui, mesmo que alguém da sua família ainda esteja lá fora, como a minha tem, mas eu creio que Deus vai trazer. Eu creio. Porque quando Ele olha para Marta, Ele fala: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Marta fala assim: olha, meu irmão está morto, tem 4 dias, está fedendo, está cheirando mal. Agora o Senhor vem dizer para mim que não. E Jesus fala assim: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Talvez tem coisa na sua vida que está dessa forma. Você acha que não tem mais jeito, você acha que não tem mais possibilidade nenhuma de acontecer nada. E Deus simplesmente fala assim: creia, creia, confia, acredita, espera, descansa no Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O que nós precisamos é acreditar que o Senhor não vai esquecer de cada um de nós. Não importa a luta que você enfrente, não importa a dificuldade que venha, as adversidades que venham, as ventanias, o temporal,
Não importa, Deus é com você, Jesus está a teu favor. O que nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algo, que a humildade deste homem foi o que chamou a atenção de Deus para ele ser rei. A humildade do seu coração é que Deus vê em você e te chama para algo especial com Ele. É a humildade do teu coração, porque Saul ele age com arrogância, ele age com orgulho. Saul achava que por ele ser rei, ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse com Davi. E olha o contrário de Davi para Saul. Davi sendo rei, Davi é humilde o suficiente para perdoar Saul e trazer o neto de Saul para perto dele, para abençoar, para dar as terras que era do vô e do pai. Ele abençoou e restituiu. Ele restituiu para Mefibosete tudo aquilo que era de Saul e de Jonatas. Eu quero dizer para você, Deus restitui a sua casa, Deus restitui o seu ministério, Deus restitui o teu chamado. Deus é um Deus de restituir, Deus é um Deus de restituição. Nada é descartado diante de Deus, ninguém é descartado diante de Deus, todos são chamados por Deus, independente da cor, do estudo, do diploma, do tamanho, da força, da juventude, da velhice, porque senão não tinha chamado Moisés com 80 anos para ser Deus, para fazer o papel de Deus, e Arão com 83 para ser o profeta. Se fosse assim, Deus não tinha escolhido. Se fosse assim, Deus não tinha escolhido Sara para poder ter um filho com 90 anos de idade. E ele disse para Abraão: Abraão, daqui a um ano eu voltarei, e Sara, tua mulher, vai estar com um filho nos braços. Tanto Sara quanto Abraão dá risada, porque eles não acreditavam que poderia acontecer mais. Quantas vezes nós estamos desacreditados de coisas que nós pensávamos que seria de um jeito e não aconteceu? Quem aqui não queria que toda a sua casa estivesse na presença do Senhor? Quem aqui não queria que todos estivessem do mesmo jeito, da mesma forma? Olha, eu estou servindo a Deus, mas meu pai não está. Olha, eu estou servindo a Deus, mas minha mãe não está. Olha, eu estou servindo a Deus, mas meu irmão não está. Olha, eu estou servindo a Deus, mas minha irmã não está. Olha, eu estou servindo a Deus, mas meu filho não está, minha filha não está. Se fosse assim, era tão fácil. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele deu uma palavrinha chamada livre-arbítrio para todas as pessoas. Você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe o que você quer ser. Deus nunca falou para você: você tem que ser isso, você tem que fazer. Não, Ele dá opção. Ele apresenta a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Ele dá um aviso: escolhe a vida para que viva você e a tua descendência. Ele não brigou, Ele só falou: escolhe isso aqui que é melhor. Você já foi num lugar, vamos dar um exemplo mais fácil, que numa feira, quando você chega lá, se de repente, eu conheço umas mulheres aí que se ela for cedo e a pessoa for de tarde, não vai levar mais, que ela aperta tanto para ver se está firme, que acaba amolecendo a fruta que está ali na feirinha, que ela aperta. Eu fui uma vez tinha o dedo de uma pessoa no mamão, com o dedo certinho assim, no mamão. Ela apertou o mamão assim, a outra não vai levar, porque ela estava escolhendo o melhor, mais firme, o que era melhor. Deus é assim. Talvez muitas vezes Deus dá uma espremidinha no ser assim, aleluia, glória a Deus. Talvez Deus venha dar uma espremidinha no ser assim, espreme para ver se está bom, espreme para ver se está firme. Aí você dá uma corda aqui, sai de lá, escapa daqui, escapa daí, Deus dá uma espremidinha. Aí Deus pega, chacoalha um pouquinho assim, fala assim: isso aqui acho que vai dar bom. Isso aqui o caroço tá bom lá dentro. Sabe o que é o caroço? Coração. Ele olha em você, pega você, dá uma balançadinha assim, dá um abraço, fala assim: opa, 1 milhão não tá bom.
caroço dele está bom, o coraçãozinho dele está bom. Mas existe alguém que faz isso. Vai na feirinha, aperta tanto, que ninguém mais leva. Agora eu abro aqui um parênteses. Talvez o diabo te apertou tanto, te machucou tanto, achando assim, ninguém vai escolher. Agora eu quero ver o glória a Deus, porque Deus te escolheu, mesmo espremido, mesmo machucado, mesmo rejeitado. Deus te escolheu. Deus falou, é meu, eu quero, aleluia, aleluia. Deus nessa noite está dizendo assim, não importa o quanto Ele te espremeu, não importa o quanto Ele te machucou, eu quero, eu curo, eu saro, eu transformo, aleluia. Oh glória, aleluia. Oh Jesus, talvez o inimigo te espremeu tanto, você fala assim, eu não tenho mais jeito, não vou servir para mais nada. Mas alguém do céu olhou para você, aleluia, e falou assim, serve para mim. Venha porque você serve para mim. Venha porque eu vou te curar as feridas. Venha que eu vou curar as machucaduras. Venha que eu vou curar os espremidos. Tudo aquilo que te espremeram hoje eu vou te dar em recompensa. Vou te dar bênção, vou te dar prosperidade, vou te dar saúde, vou te dar paz, vou te dar alegria, aleluias. Talvez alguém faz como aquela pessoa que vai no mercado e espreme tanto. Aí o outro fala, não quero não, isso aqui está espremida. Não tem outro melhor lá no depósito não? Jesus não fez isso não. Jesus não perguntou se tinha alguém melhor lá no lugar não, viu Maria? Deus falou assim, marido mesmo, traz ele para cá, é ele que eu quero. Alguém fala, mas tem outro melhor. Não, eu quero o marido, traz ele aqui, eu quero ele mesmo, não quero nem saber. Porque é ele que eu vou restaurar, é ele que eu vou cuidar. Quando machucaram tanto o Tenório lá fora, e as pessoas falaram, eu não quero Tenório não. Deus falou assim, pois eu quero. Machucaram, espremeram ele, as pessoas não estão querendo, não, está rejeitando ele, traz ele que eu não rejeito não, eu quero ele. Sabe o que Jesus está nos ensinando nessa noite? Não importa o que aconteceu no seu passado, na sua vida, o importante é que Jesus te ama. Jesus te ama de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Quer chamar a dupla de pai e filho aqui para louvar o Senhor? Eles vão estar louvando 2 louvores, mas eu queria que você ficasse nesses 2 louvores do seu jeito. Se você quer ficar de pé, você quer continuar sentado, nós vamos louvar. Depois desse louvor eu vou fazer a bênção sacerdotal. Não saia antes da bênção sacerdotal. Eu aprendi uma coisa com o pastor Paulo, ele sempre falava assim para mim, as pessoas quando saem antes da bênção, ela participou do culto, mas não levou a bênção. Não quer dizer que você foi amaldiçoado, não. Mas leve completo. Leve um pacote completo nessa noite, amém? Nós vamos estar louvando com esses 2 menininhos aqui, pai e filho, para a glória de Deus. E depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Quero que você fique com essa palavra no teu coração. E que Deus a cada dia Ele te instrua de que você não é esquecido e não é rejeitado por Deus. Você é escolhido e amado por Deus, amém? Vamos adorar o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pessoal da amada igreja, Aleluia. na paz, amém? Glória. Eu peço que a igreja fica da maneira que se sentir à vontade, que se sentir à vontade para abrir o coração para Deus, para falar com Ele. Glória, Porque esse Deus que eu conheço, que eu sirvo, Ele não olha para os seus defeitos, mas Ele olha aqui dentro, aleluia. o que você tem de melhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória, glória. Quero orar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador.
tornar. Eu não vou me tornar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória. Oh, aleluia, Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Oh, aleluia. Um adorador por excelência, me tornar. Aleluia. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh, aleluia. Por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Glória. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palma que dá Jesus, ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Oh, glória. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Esse é o teu lar, querido. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Glória. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Glória. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Oh, Aleluia. Deus. Oh, aleluia. Pode entrar, a
coração, eu sou teu lar. Glória a Deus. As palmas, igreja, que é para Jesus. Às vezes temos falha, às vezes temos defeito, às vezes temos tropeço. Mas o Jesus que eu creio hoje, ele fala assim: deixa eu fazer morada no seu coração. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus pela família que está aqui nos visitando. Sejam bem-vindos a cada dia, a cada culto. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Falei muito da sua vida, tá, Maria? Mas não fica bravo não, tá? Só usando o exemplo que Deus te ama da mesma forma que Ele me ama, tá bom? Você não tem diferença para Deus, nem eu. Nós somos iguais para Ele, tá bom? Dependente do meu chamado, nós somos iguais para Deus. O amor dele é igual para cada um aqui. Não tem diferença. Tem alguns pastores que acham que é pastor, ele é mais querido, é mais amado. Não. O amor de Deus é o mesmo para cada um aqui. Independente do que você é, do que você faz. O amor de Deus é igual para mim e para você. Amém? Repita comigo. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim. E que o Senhor tenha misericórdia de mim. E que o Senhor me dê a paz. Amém? Obrigado, Jesus, por mais esse momento, por esse culto abençoado. O Senhor abençoe cada família aqui representada, dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, de paz, de alegria. É com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo que eu oro nessa noite, abençoando a cada um. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.